Eu queria agradecer o convite, parabenizar a comissão organizadora. Eu achei tudo muito bem colocadinho, os estandes muito bons. Queria parabenizar pela qualidade das aulas. É uma verdadeira aula de óptica palpebral que a gente teve hoje. Eu aprendi várias dicas lá de todo lugar. E eu vou tentar contribuir um pouco. Eu vou falar um pouco mais sobre o embelezamento das pálpebras, sobre o embelezamento do olhar. A minha prática é 100% no consultório privado, não tenho essa oportunidade de ter esses casos de reconstrução tão bonitos quanto o de vocês. Parabéns. Bom, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a minha experiência com a cirurgia das pálpebras. Eu me chamo Cristina Tabarim, eu sou cirurgiã plástica em Santa Catarina. E essas são os meus disclosures, né? Eu tenho um curso sobre essa sistematização que eu desenvolvi ao longo da minha carreira. E hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês sobre as minhas percepções e como que eu vejo a cirurgia das pálpebras e como que eu entendo que tem que ser o rejuvenescimento dessa área do rosto. Eu acredito que o envelhecimento ele é tridimensional, né? A gente não envelhece só com excesso de bolsa nem com decência dos tecidos. A gente tem a pele, a gente tem a perda volumétrica e a gente tem a frouxidão estrutural que foi tão brilhantemente abordada aqui pelos outros palestrantes. E essa observação ela não é só minha, né? Esse aqui é um trabalho antigo do Val Lancros, que é um trabalho que é muito citado, em que ele mostra exatamente isso. Ele conseguiu fotos dos pacientes dele, desde a época que eles eram mais jovens, e como que o envelhecimento aconteceu nessa região. Então, o envelhecimento ele não é um ponto único, ele é um conjunto de fatores. E eu acredito que para a gente realmente rejuvenescer o olhar, a gente precisa abordar todas essas áreas de envelhecimento. Se a gente fizer uma pesquisa rápida no Google sobre antes e depois de blepharoplastia, esses aqui foram alguns dos resultados que eu achei. E o que eu observo? Que mesmo nós, como profissionais, a gente ainda acha que rejuvenescer uma pálpebra é tirar a pele e o excesso de bolsas. E, na minha opinião, ela vai muito além disso. E é isso que os pacientes esperam da gente. Então, esse tipo de resultado é um tipo de resultado que eu considero hoje insuficiente. E eu concordo com a doutora Nora, que mostrou os casos dela sobre associação de tecnologia com a cirurgia de face. Eu acredito que essa associação, que é o princípio do híbrido, é o que realmente vai fazer aquele rejuvenescimento que parece de verdade. E na minha sistematização, o que eu faço é associar a cirurgia com o preenchimento e princípios da cosmiatria. E hoje é assim que eu vejo a cirurgia das pálpebras. Eu consegui transformar isso numa grande matriz, né? Isso aqui é uma mandala, em que eu junto vários pedacinhos de vários conceitos que eu aprendi ao longo da minha carreira. E é como se fosse uma grande caixinha de ferramentas. Essa é a minha caixa de ferramentas. E para cada paciente eu associo ferramentas diferentes, tá? Dentro dessas opções que eu tenho. Tudo começa na anamnese, tudo começa no exame físico, né? Avaliar o paciente para saber qual é a melhor sistematização, qual é a melhor associação para o caso dele é fundamental. Se a gente indica errado, a gente não vai ter o resultado que a gente espera, nem o rejuvenescimento que a gente prometeu entregar. E tudo isso que tem aqui, perda volumétrica, qualidade da pele, tudo que já foi abordado é importante. Quando eu faço a avaliação dos pacientes, eu preencho um formulário bem completo com tudo que eu considero importante. E um detalhe que eu queria só voltar aqui atrás, que eu esqueci de comentar, que são os tratamentos anteriores. Eu não sei como é que é a prática do consultório de vocês, mas hoje eu diria que 90% das pacientes que me procuram para fazer qualquer procedimento de rejuvenescimento facial tem tratamento prévio na face. E a quantidade de preenchedor que eu encontro é um negócio impressionante. E eu tenho tido assim, uma epidemia de edema malar e eu estou reaprendendo como abordar essas pacientes. Então, se eu puder deixar uma dica para vocês aqui ultrassom dermatológico é uma ferramenta que protege a gente, tanto da complicação quanto do próprio paciente. Então, é uma coisa que eu estou aprendendo a colocar dentro do meu arsenal de pré-operatório. Tá? E, bom, continuando, né, a avaliação do paciente, a posição do supercílio é outra coisa também que é muito importante. Eu atendo muito paciente secundário no consultório
E eu percebo que, assim, de cada 10 pacientes que me procuram se queixando da cirurgia de bléfaro anterior, metade desses pacientes, o problema não é a cirurgia prévia, é que falta complementar com a reposição do supercílio. Então, algum método de reposição do supercílio, todos nós temos que ter no nosso arsenal cirúrgico, né? Eu acredito que o supercílio é a moldura, ele é a moldura do olhar. E se você não tem um supercílio bem posicionado, você não valoriza o resultado que você deu na pálpebra daquela paciente. Essas foram algumas das técnicas que eu já usei, né? Atualmente, eu tirei essas 3 últimas e eu tenho feito basicamente botox, castanhares e videocirurgia frontal. Tá? Esse é um padrão de resultado que a gente consegue. Eu trabalho numa região de pessoas de pele clara e que tem, via de regra, uma cicatrização muito boa. A blefaroplastia superior, embora seja um procedimento que a gente considere simples, ele tem os seus detalhes para ter um bom resultado, e uma coisa que eu presto muita atenção é na marcação, para que as marcações fiquem cirúrgicas. É impressionante como as pacientes elas reparam na simetria da cirurgia depois que elas operam. E outra coisa que eu também aprendi, que eu levo para a vida, é não ressecar auricular. Eu estou com um caso agora no consultório, que eu estou discutindo com uma colega órbito palpebral, que é oftalmologista, que ela já tinha feito a pálpebra há 8 anos atrás e ela está com uma dificuldade de oclusão. Ela fez um laboftalmo depois da cirurgia por vídeo e foi provavelmente por excesso de ressecção de auricular na cirurgia prévia. Como ela tinha descenso dos tecidos, ninguém notou, ela também não percebia, isso só apareceu no pós-operatório. Então são detalhes que a gente tem que sempre ficar de olho. Enxerto de gordura, né? Eu acho que quem trabalha com pálpebra tem que dominar enxerto de gordura, porque volumetrizar uma pálpebra é um dos sinais de envelhecimento, né? E algumas áreas, eu geralmente quando vou abordar as minhas pacientes, eu preencho o face, mas se a gente for pensar só na região da periórbita, essas são as áreas que eu considero as mais importantes para o rejuvenescimento. T-trough, que é obrigatório da gente preencher, principalmente em pacientes mais magras, atletas. A têmpora, que foi uma região que para mim era uma zona de perigo. Eu aprendi a dominar um pouco mais a têmpora e perder um pouco o medo dessa região. Então, esse também é uma área que dá aquele efeito de naturalidade no resultado da paciente. Vocês já perceberam que, pelos planos que eu tenho colocado aqui nos slides, eu tenho preferência por preencher sempre plano profundo. Eu raramente faço preenchimento em plano superficial abaixo da pele, a não ser que seja com nanofet. Tá? O A-frame é outra área também que dá aquele toque de naturalidade no resultado da paciente. E a junção pálpebro-malar, que complementa o T-trough que a gente está preenchendo, né? Outra pequena mudança que eu fiz foi na abordagem transconjuntival. Como eu preencho 100% dos pacientes, eu acabo fazendo todas as minhas ressecções de bolsa da pálpebra inferior por via transconjuntival. E o que eu aprendi a fazer foi com 2 incisões pequenas, porque aí eu tenho menos risco de retração de lamela posterior, eu não preciso suturar, eu faço a incisão, retiro a bolsa e fica assim, não tenho nenhum problema. Eu evito invadir o território do oblíquo inferior, né? Eu fazia antigamente aquelas incisões longas, eu tive diplopia em pós-operatório meu, e aí o resto é técnica cirúrgica mesmo, né? Cada um tem o seu jeito de fazer. Mas essa de fazer com 2 pequenas incisões, para mim, foi life-changing. Eu diminui minhas quemoses com isso. 2 minutos. Outro detalhe que eu também acho importante é a cantopexia, né, que foi brilhantemente falada pelo Dr. Eduardo. Eu faço do meu jeito, eu faço uma cantopexia que não pega o tendão, eu uso o ligamento cantal, então eu faço ela por uma contra-incisão, faço uma incisão bem pequenininha na pálpebra inferior e fixo sempre no rebordo superolateral, mais ou menos onde tem aquele entalhezinho do ligamento de Whitman. Essa tática cirúrgica também diminuiu as minhas quemoses no pós-operatório. Hoje eu praticamente não tenho quemose. O Outod foi uma adaptação que eu fiz da técnica do Pinch, então eu faço incisões mais baixas porque eu quero evitar ao máximo as retrações cicatriciais. Vários colegas me perguntaram como fica a cicatriz. Eu vou dizer para vocês que o meu maior crítico foi o meu marido. Ele reclamava um monte das minhas incisões baixas. E aí eu botei aqui um caso meu, de uma blefaroplastia que eu fiz com essa técnica, um paciente jovem, com uma pele mais morena e uma excelente cicatrização.
Outro detalhe que, na minha opinião, também faz diferença, eu trato 100% da pele dos meus pacientes no intraoperatório, então eu faço alguma coisa na pele do paciente e eu sempre mando eles com esses cremes de nanofet para casa. Isso aqui eu aprendi com o farmacêutico lá da minha cidade, que é o Fitopoma. O Fitopoma ele chama de uma vaselina chique, vaselina de rico. Ela tem um cheirinho bom, e quando você associa ela com o nanofet, a textura fica igual de um creme. Então a paciente acha que é o creme da gordura dela, é um creme super chique. Então ela leva para casa e fica feliz da vida. E a cosmiatria líquida são essas minhas associações. Então essa aqui é a minha caixinha de ferramentas de tratamento de pele. Eu associo uma ou mais dessas ferramentas, laser, peeling, microagulhamento, o nanofet mesmo injetado com agulha e o botox também em 100% das pacientes. O que muda de uma paciente para outra é o que eu associo. Então, é só para a gente compartilhar algumas ideias. E essa associação, para mim, tem dado resultados muito bons e muito consistentes. Muito obrigada.